Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês aqui, nesse momento tão especial. E quem estiver nos acompanhando de casa também, que o poder de Jesus, a presença do Espírito Santo e a graça de Deus esteja com você nesse exato momento. Irmãos, nessa semana nós vamos fazer algumas reflexões sobre o livro de Daniel. Daniel, dá para fazer não uma semana, mas um ano de oração, sem repetir. Obrigado, pastor. Um bom conselho pastoral, nunca perca o controle. Daniel, como eu estava falando com vocês, não dá uma semana de oração, dá um ano de oração sem repetir um tema. Mas nós vamos fazer apenas algumas pinceladas sobre o livro de Daniel e vamos dividir em 4 partes, tá bom? Segunda, terça, pulamos a quarta por causa do feriado, quinta e sexta. Então, a primeira lição que nós temos de Daniel, nós vamos colocar aqui hoje, já é o começo do livro de Daniel. Eu queria convidar vocês a abrirem comigo a Bíblia em Daniel, capítulo 1, versículos 1 e 2. Daniel, capítulo 1, versículos 1 e 2. Na minha tradução diz assim: No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Fique com a Bíblia aberta. Tem um matemático do Reino Unido chamado John Lennox, que eu aprecio muito. Ele é um apologeta cristão que defende a existência de Deus, a seriedade da Bíblia, num ambiente completamente secularizado, que é o de Oxford, um dos maiores matemáticos do mundo. E ele escreveu um livro sobre teologia, um matemático falando de Bíblia. O nome do livro é Against the Flow, Contra a Correnteza, e ele faz algumas reflexões sobre o livro de Daniel. E me chamou a atenção alguns elementos que ele puxou já do início do livro aqui, que eu quero partilhar com vocês. Se você perceber, estou pensando com a mente de um matemático, o livro de Daniel ele tem já uma concatenação lógico-matemática de ideia que eu acho que deveria servir de motriz para a nossa interpretação do mundo, nossa interpretação da história, nossa interpretação da vida. Vejam como Daniel começa a história dele. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, é a história, veio Nabucodonosor a Jerusalém. O Senhor entregou nas mãos dele a Jeoaquim, soberania divina. Olha que Daniel não tem vergonha de falar, o Senhor entregou. Nós amenizamos, às vezes, até para as pessoas não entenderem mal, e falamos, não, Deus permitiu, e está certo, Deus permitiu. Mas, por um lado, não podemos colocar a entrega de Deus como um determinismo, como se Deus quisesse o mal. Isso é um extremo, é um erro. Deus não deseja o mal não faz parte dos planos de Deus. Deus não quer o mal. Esse extremo é uma heresia. Mas tem um outro extremo igualmente grave, que é quando nós acentuamos tanto o Senhor permitiu, como se fosse quase que um Deus assim, pacato diante de tudo que está acontecendo. Ele não faz nada, ele só permite. Até aquilo que Deus não desejou, quando acontece, está dentro da soberania de Deus. Ou seja, Deus não perde o controle da história. O que Daniel está querendo dizer quando coloca o Senhor entregou, e toda a linguagem bíblica, o Senhor fez, o Senhor permitiu, não é tornar Deus o responsável pelo mal, repito, mas é acentuar a soberania de Deus. Eu não entendo por que o câncer veio, eu não entendo por que eu fiquei desempregado, eu não entendo por que a aprovação bateu à minha porta, eu não entendo por que fizeram isso comigo, o Senhor permitiu. Lembra Jó? O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o Senhor. Acentuar a soberania de Deus na história. Segundo, o Senhor entregou nas mãos os utensílios da casa de Deus. Em segundo grau de importância na historiografia de Daniel está a preocupação com as coisas de Deus. Normalmente, quando nós vamos contar uma história onde nós também sofremos, nós começamos sempre pela primeira pessoa do singular. Olha, teve uma vez que eu trabalhava num escritório, pastor Luiz Mário, aí me mandaram embora. Eu fui injustiçado.
Ah, mas eu estava sofrendo tanto naquele lugar. A gente sempre começa a contar a história da nossa vida a partir de nós mesmos. Temos que mudar isso. Eu aprendi com John Lennox, a partir da sua leitura da Bíblia, é claro. Em primeiro lugar, soberania de Deus. Eu não sei explicar por que isso aconteceu, eu não tenho explicação humana, mas se aconteceu, o Senhor permitiu. Soberania de Deus. Segundo lugar, do que aconteceu, estou mais preocupado com as coisas de Deus que foram atingidas. Daniel não preocupou primeiro com ele mesmo. Ele estava sofrendo, ele estava no cativeiro, mas a principal preocupação dele são com as coisas de Deus. Aí, em terceiro lugar, que Daniel vai começar a contar a experiência dele e dos seus colegas a partir lá do versículo 3. Esses três elementos deveriam nortear a nossa história. Deus é soberano. Preocupar em primeiro lugar com o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E só em terceiro lugar que eu vou colocar o meu eu na história. Porque quando você se coloca na história antecipado por esses dois elementos, até o problema que você passa vai ter uma outra dimensão, uma outra ótica. Aprendemos isso já de cara com o livro de Daniel. Já que eu vou falar do contexto de Daniel, essa aí é a colina de Hilá, no Iraque. E Hilá é uma colina interessante porque, por muitos e muitos séculos, ninguém sabia onde estava a Babilônia. A Babilônia era considerada pelos céticos um mito, uma cidade que nunca existiu, como Atlântida. Alguns até dizem que a Atlântida pode ter existido. Até que os beduínos apontavam para a colina de Hilá e falavam: aqui é Il-Babil, em árabe, a colina de Babel, ou de Babilônia. Muita gente pensou, não pode ser. Até que alguns começaram a trabalhar com a hipótese se ali não estava mesmo uma antiga cidade. Isso aqui está duplicado porque assim que esses desenhos eram feitos, era mais barato você fazer um desenho do que tirar uma fotografia. Então, muitas pessoas às vezes faziam desenhos e alguns faziam uma técnica que o desenho parecia uma fotografia. Mas lá no fundo está Hilá ainda, com cabras, muitos beduínos. Agora, olha essa foto desse beduíno aí, tirada na década de 1930. Essa foto ilustra o que aconteceu em Hilá no século XIX, embora a foto seja de 1930. Um beduíno sentado à porta da casa dele, mas vocês conseguem perceber aqui, deixa eu ver se ele tem o laser aqui. Oi? Não pega? Não tem problema. PowerPoint. Vocês conseguem ver uns desenhos aqui embaixo? Dá para ver uns desenhos? Isso é escrita cuneiforme. O sujeito está sentado sobre tijolos de milênios, com escrita cuneiforme, o estilo de escrita da Babilônia. Até que, como isso era uma prática recorrente entre os beduínos, fazer casas com esses tijolos, alguém perguntou: de onde vocês estão tirando esses tijolos? Lá de Hilá, de Babilônia. Até que, finalmente, Robert Koldewey, um alemão, resolveu escavar a colina de Hilá. E ele encontrou ali as ruínas da cidade de Babilônia. Ele começou a escavar Hilá em 1898 e gastou 14 anos para escavar a Babilônia. Só encontrou pedras e monturo de pedras. Isso coincide com a profecia de Isaías, capítulo 13, verso 19, que eu quero ler com vocês. Isaías, capítulo 13, versículo 19. Na minha tradução diz assim: Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra quando Deus as destruiu. Está vendo o cumprimento da profecia? A profecia está de um lado, o cumprimento está do outro. Agora, para vocês e para mim é muito fácil crer na Bíblia assim, porque a gente está vendo a história a posteriori. Agora é fácil ser um apologeta e falar que olha como é que a palavra de Deus é precisa. Profecia, cumprimento. Só que quando Isaías escreveu isso aqui, irmãos, não era tão simples assim. Isaías terminou seu ministério por volta de 689 a.C., aproximadamente. Nessa época, a Babilônia era um lugar assim proeminente, estava crescendo, rico, mas não era aquela potência mundial.
Babilônia era uma província da Assíria. Só que depois que Isaías morreu, essa profecia de Isaías continuou sendo lida pelos judeus em Judá por muitas décadas, até na época do profeta Daniel. Só que quando Daniel leu essa profecia de Isaías e os judeus da sua época, essa profecia era tão absurda, tão fora de lógica, que era como se eu dissesse que, em breve, os Estados Unidos virarão como Sodoma e Gomorra, e americanos implorarão para morar na Etiópia. Se eu falar isso aqui, todo mundo vai rir da minha cara. Não faz sentido nenhum. A próxima potência mundial vai ser a Etiópia. Imagina se eu falo isso aqui. Falo assim, Rodrigo está precisando de remédio. Porque quando Daniel viveu, a Babilônia só estava crescendo cada vez mais. E nessa semana, por isso que eu convido você que está em casa a acompanhar os outros dias dessa semana especial sobre Daniel. Eu vou mostrar para vocês como é que havia profecias fora da Bíblia, que só destacavam o crescimento da Babilônia. E o que é pior, essas profecias que não eram bíblicas pareciam estar certas, porque elas falavam da glória da Babilônia e a Babilônia cada vez crescia mais. A profecia bíblica é que parecia estar errada. Sabe a famosa profecia dos 70 anos de Jeremias? Sabia que tinha uma profecia de 70 anos para a Babilônia fora da Bíblia? Antes de Jeremias, 70 anos foram dados de prosperidade para a Babilônia, fora da profecia de Jeremias. Que profecia é essa? Nós vamos conhecer durante a semana. Ou seja, você tinha que ter muita fé para acreditar que Isaías estava falando uma verdade e não uma besteira. Esse aqui é uma pedra, é uma fotografia original de Nabucodonosor. Aqui de um lado eu tenho a pedra original, mas como ela está bastante gasta, vocês conseguem ver a silhueta de um homem ali? Então, essa outra imagem, ela facilita, que ela faz um contorno ali de amarelo na parte do... É a mesma pedra, de um lado e para o outro. A única diferença é que do lado de cá fizeram um contorno para facilitar a visão. O que vocês estão vendo ali? Um homem diante de uma grande pirâmide. É uma torre-templo. Essa torre-templo foi começada, a sua construção foi começada por Nabopolassar, pai de Nabucodonosor. E preste atenção nesse templo, porque durante a semana eu vou contar uma experiência que tem relação com esse templo e um artefato que está no Museu de Arqueologia do NASP. Esse templo foi, alguns acreditam, que o pai de Nabucodonosor queria reviver a antiga Torre de Babel. Há evidências históricas disso. Esse templo foi concluído por Nabucodonosor e ele era chamado o Templo do Entemenac. E ele ficava no coração da Babilônia. Ele está ali. Estão vendo uma pirâmide ali? Olha, aqui é o rio Eufrates, passando pela Babilônia, e lá aquela torrezinha, parece até aquelas torres do Peru, né, de Machu Picchu, ali era o templo do Entemenac. Aquele complexo era do deus Marduk, deus principal da Babilônia. Durante a semana eu vou voltar a falar de Marduk. O Marduk, na época, gente, era o deus mais badalado, era o deus mais famoso. Se eu posso fazer uma comparação de popularidade, é como se o Deus de Israel fosse TV Novo Tempo e Marduk fosse CNN. Entendeu? Por que eu estou trazendo esse contexto? Porque a gente lê a Bíblia assim, às vezes não passa pela cabeça da gente e que em contexto o profeta viveu, as lutas que ele tinha que passar para afirmar a fé dele. Vou mostrar para vocês o que reduziu o templo do Entemenac hoje. Estão vendo uma seta branca ali? Ali onde está o templo do Entemenac. Está não, esteve. Hoje só dá para ver o alicerce dele, depois que a Babilônia foi escavada por Robert Goldwyn. Ali é uma foto de drone das ruínas da Babilônia. E o templo está lá. Encontraram também ali estátuas de leões representando a Babilônia. O que me chama a atenção é que esses leões que representam a Babilônia, eles têm asas. Estão percebendo as asas aqui no peito? Lembra Daniel capítulo 7, que Daniel vê o símbolo da Babilônia, um leão com asas. O Salmo 137, 1 a 5, mostra a angústia quando os hebreus foram para o cativeiro da Babilônia.
Salmo 137, 1 a 5. Eu imagino Daniel passando por essa experiência. Esse salmo, a bem da verdade, ele foi um salmo de peregrinação que os judeus cantavam, aqueles que continuaram morando no exterior, quando iam para o templo de Jerusalém nas festas sagradas. Agora foi a Pêssar, recentemente. O verso 1 em diante diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um cântico de Sião. Mas como poderia entoar um cântico ao Senhor em terra santa, em terra estranha? Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque. Esse era o sentimento de quem estava no cativeiro. Esse era o sentimento de todos que estavam lá. E aquela minoria que sobrou em Jerusalém, porque ficou uma parte lá em Judá, ora, aqueles repetiam as lamentações de Jeremias. Jeremias capítulo 1, versículos 1 a 3. Perdão, Lamentações 1, 1 a 3. Olha a lamentação de Jeremias, onde ele sente a tristeza, a ausência do rei Josias, e ao mesmo tempo chora pela tragédia que se abateu sobre a cidade de Jerusalém. Como já solitária, a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações. Princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Chora amargamente de noite e as lágrimas lhe correm pelo rosto. Entre todos os seus amantes, não tem quem a console. Todos os seus amigos a traíram, tornaram-se e os seus inimigos. Judá foi levado ao exílio. Afligido e sob servidão, agora habita entre as nações sem encontrar descanso. E entre esses que foram sem encontrar descanso, estava também o profeta Daniel. Uma coisa me chocou bastante quando eu tive aula na Andrews com o professor Jacques Ducan. E esse pensamento que ele expôs em sala de aula, depois ele publicou no livro dele, fugiu agora o título, sobre o livro de Daniel. Segredos de Daniel. Segredos de Daniel. Eu vou falar qual foi o pensamento que me chocou, e essa possibilidade não é uma certeza absoluta, mas é uma possibilidade real. Vocês estão vendo esse painel? É um painel assírio. Aqui você tem o rei assírio, que está aqui, com barba, recebendo um copo das mãos de um empregado. Aqui você tem um outro empregado, e aqui você tem uma criatura alada que representavam os lamaços que ficavam diante do trono da divindade. Você percebe uma diferença gritante entre o rosto do lamaço, o rosto do rei e o rosto dos dois servos. Qual a diferença? Eles não têm barbas. Além de não terem barbas, o rosto dos servos tem uma bochecha mais inchada, como se fosse um rosto infantil. E a inscrição chama esses servos de eunucos. E os estudiosos acreditam que, na Assíria, eles castravam os jovens que eram levados para trabalhar na corte do rei. Os babilônios que vieram depois copiaram o modelo assírio de castrar jovens que iam trabalhar na corte. E os persas também fizeram a mesma coisa. Por que faziam isso? Porque o rei queria que trabalhasse para ele, junto aos seus aposentos reais, jovens de bom trato, finos, por exemplo. Alguém para ser copeiro do rei, para experimentar o vinho do rei, tem que ser um sommelier. Eu não serviria, porque o único vinho que eu conheço é da Superbom e da Campino. A propaganda, né? Mas eu prefiro Superbom, viu, pastor? Vou ficar tranquilo. Amém? Agora imaginem um jovem que entende de vários tipos de vinho, ele experimenta, esse vinho está passado, não está bom. Não precisa do rei experimentar um vinho ruim. É como se fosse alguém para trabalhar no palácio do rei da Inglaterra. Só alguém muito fino para saber como deve ser o nó da gravata que o rei Charles vai usar.
Como é que deve ser o passar do ferro, aquele cerimonial todo. Então, tem que ser alguém da elite real que tem que ser escravizado. Só que se eu coloco alguém da elite real para estar lá com o rei, geralmente são pessoas bonitas, bem tratadas. Pode ser que aquele escravo vá fazer filho na filha do rei ou na esposa do rei. Então, para prevenir isso, castravam esses jovens. Além de evitar qualquer adultério na casa real, isso também evitava que ele reclamasse de volta a coroa, porque um rei castrado não tinha moral para voltar ao trono. Todo mundo ganhava com isso. A partir disso, o Dr. Jacques Ducan questionou: será que Daniel também não foi eunuco? Olha que interessante essa profecia de Isaías, capítulo 39. Isaías 39, verso 7. Isaías 39, verso 7. Olha a profecia sobre a Babilônia. Alguns dos seus próprios filhos gerados por você serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. E chama minha atenção, como eu falei, é uma hipótese, nós não podemos provar isso, é uma hipótese, que Daniel não teve família. Por que deduzimos que Daniel não teve família? Porque quando Daniel é jogado na cova dos leões e os seus companheiros são jogados na fornalha ardente, normalmente, nesse tipo de julgamento, você jogava o homem, a mulher e os filhos juntos. E na fornalha ardente, foram jogados só os 3 companheiros de Daniel. Na cova dos leões, foi só Daniel. Tanto é que quando foram jogar depois os inimigos de Daniel, a Bíblia fala que jogaram eles com suas esposas e seus filhos. E Daniel estava sozinho. Então, provavelmente, ele não tinha esposa e filhos. Além disso, quem cuidava de Daniel? O chefe dos eunucos. O chefe dos enfermeiros. Quem trabalha com ele, normalmente, é enfermeiro. O chefe dos advogados são os advogados. O chefe dos eunucos. Será que Daniel também se tornou um eunuco no palácio da Babilônia? Não posso afirmar, mas existem alguns bons elementos aqui para conjecturarmos isso. Mas ainda que isto não seja verdade, uma coisa eu posso afirmar: Daniel sofreu e foi escravo para a Babilônia. Mas para terminar a primeira das 4 reflexões nessa manhã, eu quero fazer uma pergunta retórica. Por que os babilônios vieram? Eu comecei essa reflexão lendo o texto que dizia: o Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá. O Senhor enviou Nabucodonosor. O Senhor enviou os babilônios. Mas essa pergunta embute uma outra questão. Por que o Senhor enviou os babilônios? Porque o povo de Israel estava estudando a lição da escola sabatina, bonitinho, fazendo do bíblico, distribuindo livro, porque o povo quebrou a aliança. O povo estava em pecado. O povo estava cuspindo nos mandamentos de Deus. O povo estava dando vergonha a Deus e aos anjos. Dava vergonha de falar que você era judeu naquela época, porque eles não estavam honrando o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Daniel estava desonrando a Deus? Eu quero a resposta de vocês. Daniel quebrou a aliança? Daniel estava sendo covarde espiritualmente? Mas ele foi para o cativeiro. Então eu termino hoje com essa pergunta: até que ponto estou disposto a permanecer no meio do povo de Deus? Eu vou ficar, mesmo sendo fiel, eu continuarei em meio ao povo infiel, mesmo que isso me custe o exílio, ou eu vou sair desse povo e fazer um movimento dissidente, porque, eu não tem mais lugar para mim lá dentro. Esses dias eu encontrei com um ex-adventista que ele falou assim: não, eu quero que meu filho vá para a igreja, mas eu não vou, porque a gente vê coisa errada demais dentro das igrejas. Eu não quero mais, a gente vê muita coisa errada lá. Com todo o respeito, eu não sou um alienado, todas as igrejas têm problemas. Somos seres humanos. Mas quando você fala, lá não tem espaço para mim porque tem erro demais, você está querendo dizer que você está numa categoria superior.
E eu pergunto, você está dizendo que é melhor do que o profeta Daniel? Porque Daniel continuou judeu, mesmo que isso lhe custasse um exílio que ele não teria razão para ser levado. Porque é uma questão matemática. Eu estou voltando ao John Lennox. Se o exílio vem porque a aliança foi quebrada, não é justo eu ir para o exílio se eu não quebrei a aliança. Quem quebrou a aliança foram os outros. Mas a submissão à soberania de Deus dá o imperativo: Senhor, eu vou com esse povo para o exílio. E quando no exílio eu estiver junto com esse povo, eu vou orar na primeira pessoa do plural, como Daniel orou: Senhor, nós temos pecado contra ti. Nós temos pecado contra ti. Então eu termino essa primeira parte das 4 reflexões com essa pergunta para você: até que ponto você está disposto a permanecer no meio do povo de Deus? Aquele povo que quebra a aliança, mas que Deus ainda não desligou. Aquele povo que ainda é a menina dos olhos de Deus. Você não vai passar pano sobre os erros do povo. Quando precisar, você tem que denunciar. Mas você está disposto a ficar no meio deles e sofrer até as consequências daquela quebra da aliança da qual você não participou? Ou você se acha melhor do que o profeta Daniel? Algo a se pensar. Que Deus abençoe a todos. Amanhã nós continuaremos com a segunda parte dessa reflexão. Vamos ficar em pé e fazer uma oração? Obrigado, querido Pai, pelas promessas que nós temos da Bíblia Sagrada. Senhor, é tão chocante ver o que Daniel passou por amor do Teu nome. Ele não desistiu do Teu povo, permaneceu como membro do Teu povo, mesmo sofrendo o exílio. Talvez muitos que quebraram a aliança ficaram em Judá, enquanto ele foi tirado da sua casa, foi levado para longe dos que o amam, foi parar numa terra alheia, teve de dar testemunho de Ti, Senhor, num ambiente completamente hostil. Ah, Pai, se eu posso fazer um primeiro pedido já no começo dessa semana, dá-nos o espírito de Daniel. Dói, Pai, o exílio dói. A Babilônia agride. E os erros do Teu povo incomodam muito. Mas dá-nos o espírito de Daniel, Pai. E dá-nos a certeza histórica da Tua soberania, da preocupação em primeiro lugar com as Tuas coisas e, em terceiro lugar, o nosso papel na história. Fica conosco. Dá-nos um momento feliz contigo, espiritual, e um dia abençoado de trabalho. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos.